John Kennedy pode ser titular nesse domingo contra o Flamengo, né? Quais as possibilidades de reposição para John Arias? Né? Qual time que o Renato Gaúcho vai colocar em campo no Fla-Flu? E Nestroça, o que disse Mário Bittencourt na entrevista coletiva desse sábado no CT Carlos Castilho? Você vê isso tudo agora. Fala galera, saudações tricolores, tudo bem com vocês? O Fluminense joga nesse domingo, depois da catástrofe que foi o jogo contra o Cruzeiro, contra o Flamengo, o maior clássico do Brasil, um dos maiores clássicos do mundo, o clássico mais tradicional, acho que ao lado de Boca e River Plate, e o Grenal também, fazendo justiça. O Fluminense vai pegar o Flamengo e o Flamengo cheio de problemas, cheio de desfalques, e o Fluminense com o grande desfalque desse jogo. Né? O Fluminense não vai ter o John Arias e ainda não se sabe que time o Renato vai colocar em campo. O Flamengo, por sua vez, não tem o Gerson, que foi vendido, né, para o Zenit, não tem o Pulgar com uma fratura no pé, fez uma cirurgia no Chile, já deve ter retornado para o Rio de Janeiro. Não vai ter o Alexandro com uma contusão muscular, talvez não tenha o Ayrton Lucas, que teve um corte muito profundo na perna no jogo contra o São Paulo na semana passada. Não tem o Bruno Henrique, suspenso, tomou o terceiro cartão amarelo, será que deu green? E talvez não tenha Léo Ortiz, que sentiu um desconforto no jogo contra o Santos no meio de semana e talvez, né, desfalque também o Flamengo, trazendo muitos problemas para o técnico Felipe Luiz. O Fluminense, por sua vez, não tem grandes problemas, mas perdeu o motorzinho do time, perdeu o Arias vendido ao Wolverhampton, onde alguns idiotas xingaram o Arias de mercenário. Essas pessoas não têm sonho, né? São mal amadas, mal comidas, enfim. Não têm sonhos na vida. Arias foi realizar o sonho dele e da família dele e tá tudo certo, vai ser ídolo para sempre, mas deixa uma lacuna gigantesca no Fluminense. O que o Renato Gaúcho vai fazer? Vai voltar com o esquema? Eita, Lelê! O esquema de 3 zagueiros? Vai manter o esquema com 2 zagueiros e 2 atacantes abertos? Se ele fizer isso, muito provavelmente Soteldo, o Frodo Bolseiro, vai ser titular do Fluminense, né, atuando mais pela esquerda e pela direita. Eu acredito que ele vai colocar o Serna, mas eu acho de verdade que ele vai voltar com os 3 zagueiros. Porque é o seguinte, cara, no cagaço de tomar uma enfiada na Copa do Mundo de Clubes, ele meteu lá um 3 zagueiros e deu certo. Aí com arrogância, eu sou bom pra caralho, fiz aquela parada maneira, então agora eu vou meter 2 zagueiros e tomamos na tarraqueta no jogo contra o Cruzeiro. Até porque jogamos com 10, né? Porque Soteldo errou simplesmente tudo durante o jogo. Após a saída do Soteldo, o Fluminense melhorou, graças a uma grande partida do Serna no tempo que ficou em campo. Pelo lado direito, coisa que eu falo há muito tempo, que o Serna rende muito mais pela direita do que pela esquerda, né? E quando ele entrou, na verdade, ele entrou ainda pela esquerda, depois é que ele veio para a direita. E pela direita ele arrebentou durante, sei lá, meia hora, talvez, 20 minutos, talvez, mas arrebentou. Né? O Soteldo errou tudo, mas o Renato Gaúcho gosta do Soteldo, gosta do Frodo Bolseiro, né? O anãozinho de jardim, né, que errou tudo contra o Cruzeiro. A gente torce que ele acerte tudo contra o Flamengo, mas já há muito tempo que ele não acerta quase nada. A única coisa que ele faz recorrentemente é se machucar. Então não sabemos qual a escalação. Eu aposto no retorno dos 3 zagueiros, tá? Com o Inácio, o Thiago Silva e o Freitas fazendo a linha de zaga. Acho que ele vai voltar com o René na lateral esquerda, o que é outro erro, né? Com o Samuel pela direita, aí o meio com Martinelli, com Hércules e com Nonato, e na frente Frodo Bolseiro e Cano no ataque. Ou seja, o Fluminense vai criar quase nada. Vai ser muito difícil fazer gol e o Flamengo vai chamar o Flamengo para o nosso campo. E isso é um perigo, jogar contra o Flamengo dessa maneira. Mas eu acredito que é assim que o Renato vai colocar o time em campo. O presidente Mário Bittencourt deu uma entrevista coletiva na manhã de hoje, sábado, no CT Carlos Castilho.
falou, não disse muita coisa, aliás, não disse praticamente nada. Tá? Foi explicar o que todo mundo já sabe, né, da negociação do John Arias com o Wolverhampton. O Arias também falou, e ao ser questionado sobre a reposição à saída de John Arias, falou e não disse nada. A única coisa que ele disse fez um elogio ao Inestrosa, jogador do Atlético Nacional, mas o Inestrosa custa 8 milhões de euros. O Botafogo tentou contratar, ofereceu 5 milhões de euros, e o Atlético Nacional não aceitou, pediu 8 milhões de euros por 80% dos direitos econômicos do jogador. Além disso, o Inestrosa, como eu já falei em outros vídeos, tem problemas extracampo, né? Eu não sei o nível desses problemas extracampo, mas nós já temos o John Kennedy voltando para perto dos parças, e isso muito me preocupa, né? Então, não sei se vem o Inestrosa. E aí o Mário fala uma frase que eu não vou aqui falar ipsiléteris, ou seja, não é a frase com as palavras exatas que ele disse, mas é assim, pode vir um jogador sem custo, é isso que ele quis dizer. E o jogador sem custo em questão, parece piada, mas é o Vitinho. Vitinho é aquele mesmo que jogou no Botafogo, jogou no Flamengo, jogou no Internacional. Né? Vitinho é aquele que a torcida do Flamengo odeia, né? Um jogador que apaga, desaparece, né? Ninguém sabe onde ele está dentro de campo. É um jogador que há muito tempo não faz absolutamente nada, acho que desde o Inter, um pouquinho no Flamengo, mas no Inter ele jogou alguma coisa, mas desde lá, já faz tempo, estava lá no mundo árabe e está sem contrato, ou seja, seria uma contratação sem custo para o Fluminense. Porém, o Vitinho lá no mundo árabe ganhava o salário do Arias aqui. Se o Mário Bittencourt trouxer o Vitinho para pagar 1,5 milhão por mês e dizer que o Vitinho é a reposição para o Arias, é caso de impeachment. Pelo amor de Deus, não tem a menor condição do Vitinho ser o substituto do Arias. O Inestrosa, com todos os problemas extracampo, é muito mais jogador que o Vitinho. Né? E a outra possibilidade seria o Gomes, Carlos Andrés Gomes, que eu sinceramente não conheço, né, que está jogando na Europa, tem 22 anos, né, e o valor estimado em 4 milhões de euros. Mas eu não conheço, então não vou opinar, né? Como diria a Glória Pires, eu não tenho condições de opinar. Agora, Vitinho é sacanagem com a torcida do Fluminense. Aí ele me traz Soteldo e vai me trazer Vitinho. Né? Porra, é caso para impeachment se isso realmente acontecer, porque é dinheiro do que o Fluminense não pode jogar fora, sendo jogado fora. Outra notícia que saiu agora há pouco no GE é que o Thiago Silva planeja sua aposentadoria ao fim do contrato. Né? O zagueiro de 40 anos tem contrato até a metade do ano que vem e provavelmente não vai renovar, vai se aposentar. Né? O Thiago tem a família dele morando em Londres, ele voltou ao Fluminense, entre outras coisas, óbvio, recebe um salário muito bom, mas ganhava muito mais na Europa, tinha proposta na Europa e voltou por amor ao Fluminense. Eu espero que os torcedores idiotas que vaiaram Arias, que xingaram Arias, né, não façam o mesmo com o Thiago Silva, porque ele não precisava estar no Fluminense. Mas ele está no Fluminense porque ele ama o Fluminense, liderou o Fluminense numa campanha inesquecível na Copa do Mundo de Clubes, e vai tentar fazer isso também na Sul-Americana e na Copa do Brasil, uma vez, né, que a escalação estúpida do Renato Gaúcho na quinta-feira praticamente nos alijou, nos eliminou do Campeonato Brasileiro. Hoje a gente está 10 pontos atrás do Cruzeiro, o Cruzeiro jogando muita bola, muito bem treinado, e o Fluminense com Soteldo e talvez com Vitinho. Então Thiago Silva possivelmente se aposenta no final do contrato dele, no meio do ano que vem. E John Kennedy vai ser titular ou não vai? Como eu disse no início do vídeo, a gente ainda não sabe o que Renato Gaúcho vai fazer. Mas John Kennedy é sim uma possibilidade. Eu acho que não será titular, tá? Mas não me assustaria se ele viesse com 2 zagueiros, né, e o Soteldo lá pela esquerda e o Kennedy fazendo o papel do Arias, o que não tem nada a ver um jogador com o outro. Né? Possivelmente vai queimar o Kennedy, né, o John Kennedy fazendo esse papel. Mas talento ele tem. Agora, talento para fazer gol. Né? Ele vai jogar pela direita, vai cortar para o meio, vai tentar um 2 com Cano? Talvez.
né? Mas é também uma possibilidade. O fato é que John Kennedy está regularizado e pode ir a campo contra o Flamengo nesse domingo. Então, Fla-Flu, eu sei que a torcida do Fluminense vai peidar de novo, porque eu nunca vi. Aliás, não só do Fluminense, né? A do Vasco, o último confronto também foi ridícula a presença do Vasco, da torcida do Vasco. Botafogo não tem acordo, então fica só com 10% do Maracanã nos jogos contra o Flamengo, mas eu não consigo entender esse medinho de ir a Fla-Flu, né? Porque já fui a inúmeros Fla-Flus, né? E estou aqui vivo até hoje, tá? Então, de toda forma, domingo, 19h30, lugar de tricolor, Rio e Grande Rio, é no Maracanã. Um grande beijo, um grande abraço. Tchau, tchau.